Boa tarde a todos. Nós somos o grupo B de prática de eletromagnetismo. Vamos começar o experimento 2, né, que é sobre a prática dos multiplicadores de tensão. E beleza, é isso aí. Pode passar, Gustavo. Aqui está o sumário, né? Então a gente tem o resumo, a introdução, né? E tudo sobre o experimento um, que é a teoria, os procedimentos, a análise. Mesma coisa para o experimento 2 e para o experimento 3. Pode passar. Começando o experimento um, o experimento um é sobre o multiplicador de tensão, né? Em específico, um circuito de multiplicador de tensão, né? Então, um circuito de multiplicador de tensão, ele é formado por diodos e capacitores. E ele tem como função aumentar a tensão de saída em relação à tensão de entrada, sem usar qualquer tipo de transformador. É, ele também funciona aproveitando os meios ciclos, né, de tensão alternada. E os diodos participam justamente disso, né? Então eles conduzem alternadamente, né? Controlando o sentido da corrente. Já os capacitores, eles carregam a tensão, né? E, e após carregarem, eles somam a tensão de entrada, né? Então, por causa dos capacitores, a gente consegue aumentar a tensão de saída, né? Então, um exemplo é um duplicador de tensão, né? Que ele produz duas vezes mais que a tensão de entrada, e um triplicador que é três vezes mais a tensão de entrada. E aí tem um vídeo do nosso circuito multiplicador de tensão. Beleza. O procedimento foi feito uma montagem, né, do circuito em uma protoboard, né, e a gente utilizou como tensão de entrada um piso elétrico, né. Então, à medida que você vai apertando o piso, ele vai gerando mais energia, então mais tensão em si, né. Então, a gente utilizou os capacitores e os diodos, né, como componentes eletrônicos, igual a gente havia falado na parte de teoria, né? E a gente usou esse circuito como. A gente usou esse circuito, né? Esse esquemático, no caso, como referência, né? Onde a gente tem alguns componentes tanto em paralelo quanto em série. E a gente consegue perceber, né, que quanto mais capacitores o circuito possui, mais energia vai ser multiplicada, né? Então, é igual aquele exemplo que a gente tinha mostrado na teoria, né? Então, se eu tenho um tri, ou se eu tenho Volta lá no slide, Gustavo, por favor. Então, se eu tenho um duplicador ou um triplicador, né, que é no caso dois capacitores, ou três capacitores, ou quatro, quanto mais capacitores eu coloco no circuito, maior vai ser a minha tensão de saída, né? Então, no vídeo aí, a gente, se eu não me engano, no circuito tinha dois capacitores, né? Então, esse aí é um duplicador. Mas quanto mais você coloca no circuito, maior vai ser a tensão de saída. E é isso. Essa foi a análise do experimento.
Então, bom dia. Eu sou o Arthur e eu vou falar um pouquinho sobre o experimento que a gente realizou para estudar a rigidez dielétrica do ar. Então, primeiro vamos entender a teoria, né? A rigidez dielétrica representa a capacidade de um material isolante em resistir à passagem de corrente elétrica quando submetido a um campo elétrico intenso. Cada material possui um valor limite de campo elétrico que ele consegue suportar, né? Sem se tornar um condutor. E esse é o valor que a gente chama de própria rigidez dielétrica. Então, em outras palavras, esse é o valor máximo do campo elétrico que o material realmente consegue suportar antes de virar o condutor. E no exemplo que a gente usou, do ar, ele normalmente impede que uma faísca salte entre dois condutores. Mas se o campo elétrico for forte o suficiente, o ar se ioniza e a corrente passa. Esse limite que a gente vai observar vai ser a rigidez dielétrica do ar no próximo experimento. Né? Então, no caso do ar, a rigidez é aproximadamente 3 vezes 10 a sexta volts por metro, ou 30 kV por centímetro. Né? Isso significa que para ocorrer uma descarga elétrica, como um raio em pequena escala, né, o componente elétrico precisa atingir esse valor, né, de 3 vezes 10 a sexta. O arco elétrico que a gente vai observar no experimento, entre os dois pininhos, né, que a gente tem lá na antena, o arco elétrico ele é o resultado da ionização do ar, em que os elétrons são arrancados das moléculas e isso cria um canal de plasma condutor entre os eletrodos. A corrente elétrica passa por esse canal e o processo libera energia na forma de luz e calor. O estalo que a gente ouve, né, nesse experimento é o resultado dessa rápida expansão do ar aquecido, semelhante ao som de um trovão. Né? A gente vai ouvir vai ser tipo vários estalinhos pequenos. Né? E durante o arco, há uma rápida variação da corrente de tensão, o que gera ondas eletromagnéticas. Como a gente vai ver, vai ter um LED que vai ser aceso por esse processo, que é devido a essa geração dessas ondas, né, eletromagnéticas. Pode passar. Então aqui, para a gente simplificar a montagem, a gente utilizou o multiplicador de tensão de uma raquete elétrica que a gente comprou antes do experimento, e fixando os componentes dessa raquete na própria base isolante da raquete, a gente conseguiu montar um circuito multiplicador de tensão para realizar o experimento. Então, a gente posicionou os eletrodos em uma distância mínima de mais ou menos 1 milímetro e posicionou também antenas com uma distância de também abaixo de 15 milímetros dos eletrodos. Né? Então, para finalizar, a gente conectou um LED nesse circuito receptor e assim se deu o experimento. Então, pode passar. Então, beleza. Como a gente conseguiu ver, primeiro ocorre a ruptura da rigidez dielétrica do ar, né, em que o campo elétrico entre os eletrodos torna-se intenso, e isso faz com que o ar consiga ionizar as moléculas dele, né, transformando em um meio condutor. Nesse instante, os elétrons são transferidos de um corpo para outro para buscar o equilíbrio, né, elétrico entre os corpos, originando essa descarga aí que a gente consegue ver. Eu não sei se dá para ver bem, mas tá bem pequenininho ali. E nosso objetivo nesse experimento era gerar uma diferença de potencial suficiente para gerar esse arco elétrico, fazendo o uso do multiplicador de tensão que a gente usou da raquete. E esse arco, ao se formar, ele emite as ondas eletromagnéticas para a gente conseguir induzir corrente no LED ali. Então, acho que é mais ou menos isso. Vou passar para o próximo.
Boa tarde, eu me chamo Daniela e eu vou continuar com o experimento da balança capacitiva. O objetivo foi utilizar os princípios aprendidos de capacitância para medir a massa de um objeto. Bom, mas o que seria um capacitor? O capacitor é um componente eletrônico que armazena energia elétrica, temporariamente um campo elétrico. Ele é composto por dois condutores, no caso, duas placas, separadas por um material isolante que a gente costuma chamar de dielétrico. Então, a partir disso, o armazenamento de energia ele se dá quando uma tensão é aplicada sobre essas placas e os elétrons eles se acumulam em uma placa somente e são retirados da outra placa, criando uma diferença de potencial. E isso vai gerar um campo elétrico. Essa quantidade de carga que um capacitor pode armazenar, ela é chamada de capacitância, que é justamente o objetivo desse experimento. E ela é medida em farads. Então, o objetivo do nosso experimento é usar essa variação de capacitância com a massa de um objeto para a gente indicar o valor da massa desconhecidos com base em medidas de capacitância. Aqui a gente vê um exemplo de um capacitor de placas paralelas e a capacitância que é medida com a área da placa pela distância e esqueci a palavra. Eu esqueci a palavra, qual é o nome disso aqui? Permissividade? Isso. Isso, a Permissividade do permissividade. vácuo. Então, a gente vê que a capacitância ela é medida pela permissividade multiplicada pela área da placa dividido pela distância entre elas. Pode passar. Bom, para o procedimento experimental, a gente usou duas folhas metálicas de papel alumínio. A gente colocou ela em lados opostos de um copo de plástico. Elas não se conectam, importante lembrar, porque a gente precisa justamente de duas placas. E a gente colocou dois cabos tipo jacaré conectados um em cada folha e ligado a um capacímetro. Esse copo, com as folhas e os cabos, ele foi colocado em uma balança, onde a gente utilizou a função de tara para desconsiderar o seu peso. A partir disso, a gente vai colocar somente água e medir diferentes quantidades de capacitância. E a partir disso, a gente determina a quantidade de água a partir da capacitância. A gente colocou os nossos dados no Google Planilhas e, com isso, a gente conseguiu estabelecer um gráfico a partir da capacitância da massa medida. Pode passar. Bom, aqui tem fotos do nosso experimento. Como a gente consegue ver o copo com as folhas de alumínio, os cabos jacaré conectados no capacímetro e a água que a gente foi colocando e medindo o peso. Pode passar. Bom, aqui a gente tem os nossos resultados obtidos. Então, a gente vê a quantidade de gramas de água e a capacitância obtida. Com isso, a gente consegue prever, mais ou menos, claro que tem erro, mas a gente consegue prever a quantidade de massa de água a partir da capacitância. Durante o experimento, o professor ele colocou de maneira aleatória, assim, que a gente soubesse a quantidade de água, na balança, no copo, e a partir disso, a gente deveria determinar a quantidade de água a partir da capacitância que ele mostrou para a gente no capacímetro. E é isso. Beleza. Agora vamos partir para as partes das simulações das linhas de campo, onde as linhas de campo elétricos são uma forma gráfica de representar um campo elétrico gerado por cargas elétricas. Elas mostram como o campo se distribui e qual seria a direção da força sobre uma carga. Assim, a gente... origem e sentido. Saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Eles mostram o sentido da força sobre uma carga de prova positiva. Intensidade. Quanto mais próximas as linhas estão, maior a intensidade do campo. Linhas mais espaçadas indicam um campo mais fraco. Propriedades geométricas. Nunca se cruzam, pois o campo em um ponto tem apenas uma direção. São perpendiculares à superfície, isso de um condutor em equilíbrio eletrostático. E um campo uniforme. Linhas paralelas e igualmente espaçadas resultam em intensidade constante. Um exemplo disso é
entre placas paralelas de um capacitor. Agora, indo para as simulações, de acordo com o vídeo dos professores que foi disponibilizado, primeiro a gente vai fazer a simulação do dipolo. Então, a gente vai vir aqui no Maxwell, né, onde a gente vai simular. A gente cria um Maxwell 3D. A gente já pode salvar aqui mesmo, em qualquer lugar. Vou colocar minhas iniciais só como prova do que fui eu que fiz, né, que nós fomos nós que fizemos. Enfim. Para criar um dipolo, o que que a gente tem? A gente vai ter dois objetos de mesmo tamanho com cargas opostas. Então, a gente pode vir aqui e criar de mesmo raio. Eu vou copiar e colar, que é mais fácil. E botar uma distância D entre elas. Eu posso diminuir também esse raio aqui. Beleza. Agora, a gente vai atribuir um material para as duas. De cobre, que tem que ser condutor, né? Então, a gente vai botar cobre aqui. Beleza, agora a gente vai criar uma região aqui de simulação, né, em torno das esferas. E agora a gente aplica uma excitação em cada uma delas, né? Então, em uma a gente vai aplicar uma tensão. Primeiro a gente tem que botar no eletrostático, porque senão não vai dar para aplicar aqui. Aplicando a tensão de 5 volts na da direita. E uma de menos 5 na outra. A gente cria aqui uma matriz de parâmetro para essas duas tensões. A gente vai criar uma análise do que a gente criou aqui, né? E botar para rodar a análise. Rodou a análise. Deu tudo normal aqui. A gente vem aqui, seleciona os campos aqui e cria vetores de campo, né? Em todos os objetos. Beleza. Aqui a gente já consegue ver como é que ele se comporta, né? De acordo com como a gente tinha visto, essas linhas de campo, elas vão ser radialmente uma em direção à outra. E no centro elas vão reto, né? Como a gente consegue ver aqui. Elas vão radialmente por fora e se encontram com a esfera negativa. Saindo da positiva, né? Beleza. Agora partindo para o próximo, onde a gente vai ter o poder das pompas. A gente pode apagar isso daqui. A gente vai criar um cilindro. A gente pode rotacionar esse cilindro no eixo X, menos 90 graus aqui. Beleza. Para deixar mais pontudo, a gente pode só aumentar essa altura aqui. Beleza. Agora a gente pode criar a placa da frente, né? Que tem uma placa na frente e um objeto pontudo ali. A gente muda a posição dele. Vou colocar 2,3 de distância. E como o tamanho no eixo Z é 0,8, eu vou botar 0,4 aqui. Menos 0,4. Para ele ficar centralizado no meio. E também falta centralizar aqui. Como ele tem no eixo, na direção X, eu vou botar 2 de tamanho. Eu vou ter que botar
Vou ter que colocar 1 aqui. 0,4 aqui. Menos 0,4. Só tá na posição errada. Na verdade, aqui é 0,4. Aqui é 0,4. E no x vai ser 1, menos 1. Beleza. Tá centralizado agora. A gente vai aplicar o material nas duas aqui de cobre também. E agora a gente pode aplicar tensão em cada uma delas. Eu vou colocar na placa uma tensão positiva de 5 também. E na outra negativa. Agora a gente cria uma região aqui, de novo. E aplica a análise. Mas antes, vamos verificar se... Vamos criar a matriz de parâmetro aqui. E analisar. Tudo certo aqui. Então a gente já pode criar os vetores de campo de novo aqui. Beleza. Aqui a gente consegue ver como ele funciona. Eles saem da placa que é o positivo e vai até essa parte pontuda, né, de forma radial também. E na ponta a gente consegue ver que tem vetores mais fortes, né, como eles tinham explicado, que na parte da ponta é mais intenso o campo magnético aqui. Beleza, agora vamos partir para as placas paralelas, é como se fosse um capacitor. A gente pode apagar isso. Eu vou manter essa que a gente tinha criado, vou duplicar ele. Só que eu vou botar ele na posição 0. Só vou manter a altura, só no eixo Y que eu vou botar em 0. Beleza. Eu vou deixar esse aqui um pouco mais próximo. Vou colocar 0,5 aqui. Ou 1,5. Beleza. As duas já estão de Cooper, de cobre, então eu vou aplicar tensão. Essa daqui já está de 5. Vou botar menos 5 na outra. Vou rodar a análise. Quer dizer, eu vou primeiro editar a matriz aqui. Pronto. Rodar a análise. Faltou só criar o campo, né? Ou a região, quer dizer. Vamos lá. Vou rodar a análise de novo aqui. Vou apagar esse campo que a gente tinha criado. Vou dar a análise de novo. Beleza. Deu certo aqui.
Vou selecionar os campos aqui e vou criar um vetor em formato de campo em formato de vetor. Beleza. Aqui a gente consegue perceber que elas vão de forma reta, né, uma para outra. E nas bordas a gente tem um radial, né, porque esse é o efeito de borda, como eles explicam ali. No deles a gente também consegue ver que nas bordas ele cria esse efeito radial, né? E é isso. Agora eu vou fazer a gaiola de Faraday, onde a gente vai colocar esse quadrado no meio, né? Que também é condutor. E dentro desse quadrado não vai haver campo nenhum. Então a gente pode simplesmente aproveitar o que a gente já criou aqui. Só vou verificar essa distância aqui. Eu coloquei 1,5. Então aqui eu vou colocar. Aqui eu vou colocar 0,5. Aqui eu vou botar 0,5 também. Aqui é 0,75. Aqui eu tô criando um furo no meio, né? Para deixar esse retângulo oco. Aqui vai ser 25. E também eu tenho que ajeitar no eixo X o tamanho dele. Beleza. Agora eu vou criar o subtract aqui. Beleza. Agora a gente pode fazer de novo aqui a análise. Beleza. Vou selecionar os planos aqui, criar o campo aqui em formato de vetor. E aqui a gente consegue ver o comportamento. A gente percebe que aqui dentro ele não deixa passar nenhum dessas linhas de campo, por ele ser condutor e só ter campo em suas extremidades. E é isso. Conforme isso bate conforme a gente tinha visto aqui. Ele literalmente remove todo o campo que passava por ali. E o campo só vai passar em volta. E é isso. Bom, agora a gente vai fazer um fórum de discussão aqui. Vamos começar do início, do experimento 1. O que vocês acharam do experimento? Acho que o mais difícil foi a gente primeiro acertar o circuito, que a gente tinha até se confundido com a polaridade dos componentes lá, e eu acho que também foi aplicar alguma tensão com o piso elétrico. É, É, e além disso, a gente teve que montar o circuito várias vezes por causa justamente do piso elétrico. Então a gente teve que soldar muitas vezes esses fios nele, porque muitas vezes estavam saindo, né? Então, ele quebrava o piso é, também. É. A gente é suspeito que esse foi um dos motivos de não subir tanto a nossa tensão, né?
Nesse vídeo a gente só conseguiu chegar até 1, né? Mas lá a gente conseguiu até 6, eu acho. Então, esse foi um dos fatores aí. E esse da raquete aqui, né? Primeiro que a A gente gente não teve tinha que, raquete antes, teve que comprar. teve que reembolsar aí um tempo e um dinheiro para ir lá comprar. E também a gente tomou choque por causa dele. Além disso, teve que desmontar praticamente a raquete toda, né? Então, soldar fio e tudo mais também foi uma dificuldade a mais. A gente também tava tipo, com dificuldade nessa parte de enrolar os polos do multiplicador de tensão, né? Que aí a gente A gente conseguiu desencapar o fio bem ali, mas até um tempo a gente não tava conseguindo, não tava prendendo certo. A dificuldade também foi a gente não ter fios para isso. A gente precisou desencapar um para conseguir fazer o experimento. Mas é bem interessante o funcionamento ali que eu nem imaginava que tinha um multiplicador de tensão dentro da raquete, né? Então, já foi um aprendizado aí que a gente não conhecia antes. E aqui no da balança, né? A maior dificuldade na balança foi conseguir manter o circuito exatamente como está, depois a gente tirar a água para o professor e colocar depois. Porque qualquer coisa que a gente mexia alterava os valores que a gente tinha obtido com o mesmo peso. É isso por conta que a gente não fez perfeito, né? Os papéis estavam bem amassados, eles estavam sendo puxados pelos jacarés ali, né? E teve todos esses fatores. Eu acho que é isso, né? Outra parte foi simulação, então. Aqui a gente tem algumas referências que nós usamos. A gente não colocou o vídeo aqui, mas tem o vídeo também. E é isso. Obrigado por assistir e até a próxima.